Então, boa tarde pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um Nerdcast. Então, hoje nós estamos aqui com as lojas Quero. Então, eu tenho aqui o nosso gerente geral de vendas, que é o Lucas, e também a nossa gerente de projetos, a Gabriela, que vão compartilhar um pouquinho de como que é a experiência e como que é a parte de liderança dentro da Quero. Então, antes, acho que para começar, né, pelo menos eu, quando tive ali a minha trajetória dentro da Quero, eu percebi que é um mundo muito grande ali, né, muito maior do que, por exemplo, a gente pensa só em loja. Então, vocês podem dar um contexto assim, pro pessoal de toda a grandiosidade que é ali o sistema das lojas Quero. Sim. Fala um pouquinho, tu vai complementando, Gabi. Então, hoje a gente está com uma estrutura de praticamente 10 mil funcionários, tá? E 1.000 deles são em âmbito matriz, que é onde a gente se insere, e a grande maioria, a avassaladora, está em loja, né? Porque o nosso conceito é a operação de loja física. Então, o universo que nós temos de empresa hoje se divide em alguns grupos, tá? Então, são 570 quase lojas, né? Operando em 5 estados do Brasil, então, principalmente região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A empresa nasceu no Rio Grande do Sul. E agora, mais recentemente, últimos anos para cá, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Junto com isso, para suprir toda essa operação, a gente tem 3 grandes centros de distribuição. Então, um em Santo Cristo, onde a empresa nasceu, outro em Sapiranga, que é próximo da região metropolitana, e outro em Corbélia, que já é no Paraná, que daí já abastece toda aquela operação da região ali mais ao norte que nós temos de operação da nossa empresa, tá? Então, em ambos de operação é isso. Quando a gente olha para a gestão, hoje a gente é dividido em 26 grandes regionais, que cada gerente regional opera na média aí com 23, 24 lojas. Então, essa é a grande estrutura de gestão que nós temos. Aí temos, a nível matriz, a divisão das estruturas de diretoria, que daí cada uma das diretorias é responsável por um grande negócio da empresa. Eu sou de vendas, a Gabi é da parte de controladoria, que é a diretoria financeira da empresa, temos a diretoria comercial, temos a diretoria de expansão, temos a diretoria de crédito e cobrança também, tá? Que faz com que todo esse conceito de empresa possa existir no dia a dia. Eu acho que também só um ponto interessante da Quero, porque a gente é uma empresa de capital aberto, então a gente listada na B3, então tem toda a parte de governança que muitas empresas, talvez do varejo, que são capital fechado, não têm. Então a gente também tem uma parte de ações com investidores, que é o contato externo com a empresa, então não dá esse patamar diferente para a empresa, que também não é o que todo mundo conhece do varejo no dia a dia. Passa uma segurança também a nível de mercado, né? Quando o mercado entende do que a Quero é feita, né? E como ela se organiza, tá? Agora falando um pouco mais sobre o tema de liderança, como as lojas Quero ela forma e engaja os seus líderes? Beleza, então esse é um tema bastante amplo, tá? E a gente, normalmente, como eu sou filho do processo seletivo de trainee, a gente acaba trazendo para o mundo de processo seletivo de trainee, tá? Primeiro, que a gente já falou bastante hoje aqui, o processo seletivo em si, a gente já consegue filtrar bem a nível de detalhe do profissional que a gente quer. Então, a partir do momento que a gente define aquela turma de 10, 15, 20, já teve turma de 20 trainees que entram na rodada anual, a gente começa efetivamente a desenvolver. E na Quero, como comentei hoje aqui também, né, na oportunidade que tive de palestrar, é on the job, é no trabalho. Então, a Gabi está mais fresco para ela, eu já passei por essa etapa alguns anos atrás. É nos dado um desafio /problema que a empresa tem para resolver, e durante a solução desse desafio /problema tu vai desenvolvendo as tuas habilidades de técnicas e as habilidades de gestor, porque o trainee na Quero ele está sendo preparado para ser gerente de uma determinada área. Então são 2 anos que a gente tem, e o próprio presidente usa esse trocadilho, in or out, ou tu avança como gestor ou em algum momento tu vai sair, porque trainee é assim, tá? Então, dentro desse período de 2 anos é o tempo que tu tem para te provar que tu tem a capacidade de ser um gerente da Quero. Então, no primeiro ano tu tem um projeto muito claro e específico, tu tem que trabalhar nele, mas não só ele. Então, tu tem sempre atividades paralelas que a gente normalmente consegue conduzir no dia a dia. E a partir do primeiro ano para o segundo, aí sim, tu começa a abraçar um pouco mais coisas que tu já tem mais capacidade de desenvolver. Então, esse conhecimento, tanto da parte técnica quanto de liderança, tu vai adquirindo com o decorrer do tempo. Alguns trainees na empresa já têm a possibilidade de ter time. Então, é time enxuto, né? 1, 2 pessoas no máximo. E de preferência, a partir do momento que tu te torna gerente, né, eu sou um dos que brigo dentro do meu setor, que tu seja gerente de pessoas também, não só de processos, tá? Que daí sim, efetivamente, tu te desenvolve como gestor, como líder, para que tu consiga tirar o melhor daquela equipe, que ela faça o que tem que fazer para a gente conquistar os objetivos que a gente tem. Isso aqui, a Gabi pode aprofundar um pouco mais, é âmbito matriz.
Nós temos toda uma estrutura de liderança em âmbito loja, que nós temos todo um time de treinamento, de desenvolvimento, de RH, que conduz esse trabalho junto com o nosso gerente regional de desenvolvimento das lideranças nas nossas 570 lojas. Então vocês devem imaginar que o desafio é gigantesco. Por quê? Quando tu está no ambiente controlado de matriz, está tudo muito próximo. A gente sempre compara com um âmbito de indústria, que tu tem tudo no mesmo lugar. Então é muito mais fácil de tu enxergar, de tu apontar o que está sendo feito certo e errado. Quando tu vai para o âmbito de loja, vai muito da confiança no trabalho. Então aqueles pontos de interação que tu tem quando tu está em loja, que tu tem a possibilidade de falar olho no olho com o gerente, por exemplo, tu tem que exaltar o que está sendo feito de maneira correta e corrigir o que está sendo feito de maneira errada. Porque muitas vezes, por exemplo, um diretor nosso que visita a loja, ele vai visitar uma loja a cada 2-3 anos. Então, se ele tem a possibilidade de estar em loja, ele tem que efetivamente falar. Ele sim tem um trabalho com o gerente regional, que está em loja constantemente, mas quando a gente tem a possibilidade de estar em loja, a gente também tem essas interfaces que a gente aproveita. Gabi? Eu acho que na matriz, principalmente, atualmente, por exemplo, eu tenho que minha equipe, vamos dizer, são estagiários. Isso. Então, eu não sou estagiário de talentos, que é por onde o processo que eu entrei. Então, desde o início, tu tem muito contato com outras áreas, e querendo ou não, tu precisa das pessoas do Quero que te ajudem. Então essa é a maior interface que tu vai ter desde o início, que é como tu faz para as pessoas te ajudarem, porque elas também têm as demandas, talvez, das áreas delas, só que tu precisa daquilo. Isso é o papel de quase gestor. Por mais que não seja direto, tu tem que ali pedir a demanda, ser claro como tu quer, tu dar o teu prazo. Então acho que isso é muito importante quando tu vai ter esse contato. Tu tem que convencer as pessoas a quererem te ajudar, porque senão fica difícil, tu não pode fazer tudo sozinho. Então essa parte de delegar essas ajudas, tu tem muito na matriz. Eu, principalmente, trabalho com muitos setores. Então eu preciso que essas pessoas me ajudem, me auxiliem e que me deem em tempo as demandas, porque eu também preciso trabalhar em cima daquele material. Então eu acho que isso é uma coisa que se envolve desde o estágio. Eu tive que ter contato com as pessoas, mas no trainee principalmente. Quando tu vai querer fazer o teu projeto, tu precisa da ajuda do setor do fiscal, tu precisa falar com o pessoal de vendas. Então tu vai ter interações com diferentes perfis, diferentes pessoas, e dependendo do perfil tu vai lidar de uma forma diferente, tu vai pedir de uma forma diferente. Então você também tem que adaptar ao teu público, vamos dizer, com quem tu vai lidar. Então isso é muito legal, e tu tá em constante contato, principalmente na matriz, com as pessoas que estão ali ao teu lado. Então isso é bem legal. E agora a gente também está tendo até treinamento de liderança com o desenvolvimento humano, que é o HBL, e o PDL, eu acho que é. Então, antes de virar gerente, eles fazem o treinamento de liderança de habilidades básicas. E depois que tu vira gerente, eles dão já um programa de liderança mesmo. Então é uma parte que mostra como é que vai fazer recrutamento, o que tu deve fazer na entrevista, como tu deve desligar. É a parte mais até operacional, mas também essa parte de entrevista, de como fazer, como tu pode identificar, dependendo do perfil que tu quer, como fazer as perguntas, tu vai fazer nesse lado para saber a informação. Então isso é bem legal. Isso eu tive também ano passado. Para mim foi a primeira experiência, assim, de como é que eu deveria fazer uma entrevista. Parece óbvio até tu fazer. Quando tu faz, tu percebe que tem pequenas nuances que só perceberia se não estivesse presenciando mesmo, experienciando aquela parte. Isso que a Gabi falou é legal, porque era uma lacuna que a gente tinha, né, dentro da trilha de desenvolvimento do líder. Então a gente é muito prático dentro da Quero, como eu falei, on the job, tu vai aprendendo, só que a parte formal, essa que a Gabi falou, ela ficava um pouco de lado. E hoje a gente tem isso estruturado. Então, tanto quanto tu é trainee, depois quando tu vira líder também. Então a gente já tem programas estruturados que visam acelerar o teu processo de maturação como um gestor, como um líder dentro da empresa. Então, não é só on the job hoje. Então, a gente já conseguiu avançar alguns passos. Isso é legal comentar que, mesmo sendo uma empresa grande, tem oportunidade. Então, sempre tem oportunidade. E o que a gente estava falando também com duas meninas ali antes. Se tu não age como agente modificador, tu vai só aceitar que está continuando e está tudo certo, entendeu? Então, quando tu enxerga uma oportunidade que dá para melhorar, mesmo numa empresa grande, faz o movimento. O não tu já tem, é aquela máxima, o não tu já tem. Não faz sentido promover? Beleza, mas eu deixei minha contribuição aqui. Com certeza esse movimento nasceu de alguma pessoa que estava ali tentando desenvolver as futuras lideranças e enxergou que não tinha nada estruturado e colocou de pé. E o legal que eu quero é isso, não tá engessado. Sim. Tu consegue muito dar. Claro, tem vezes que não vai ser o foco do momento, nesse momento a gente está focado talvez, é cobrança, é parte de vendas, mas vai tocando ali e não vamos tirar o foco, isso aqui é interessante, só que claro, tem janelas, tem sazonalidades que tem o foco da empresa, não dá para também ter tirado o objetivo do ano, só que não é um não direto,
a gente vai dar o apoio, tá, que tu precisa, mas esse aqui é prioridade, mas achei legal. A gente está aberto a ter sempre essa abertura para tu dar tua opinião e dizer, ó, eu acho que isso aqui não tá legal, a gente poderia aplicar de tal forma. Mas também não é só dizer o que tá errado, tu tem que dar a solução junto, né? Tu tem que dar o que tu acha que tem que melhorar, então. Não vem só me dizer, ficar apontando problema, tu tem que ter ativo. Esse é um gatilho legal que a Gabi trouxe no sentido de como a gente é desenvolvido. A gente é constantemente provocado, beleza, tem um problema, o que tu vai fazer? Entendeu? Como eu posso te ajudar a resolver ou acelerar a solução desse problema? Isso que é legal de estar numa empresa que te provoca constantemente. E aí tem correlação com o que eu falei hoje aqui também dentro do evento. É o perfil da pessoa que está apto a receber esse tipo de orientação, esse tipo de provocação. Não é todo mundo que gosta de ser provocado constantemente. Entendeu? Então, aí nesses detalhes que a Quero vai moldando os líderes do futuro, né? Os futuros executivos da empresa. Já puxando exatamente esse gancho, né? Tu falou muito na tua pauta aqui no Decola sobre esse perfil, né? O perfil que vocês buscam tanto em estagiários talentos ali, quanto também nos trainees. O que é que vocês batem o olho assim na pessoa, no perfil dela e vê, tipo, tá, essa pessoa ela é uma pessoa que tem um perfil que vai atender a liderança, ou não, essa pessoa não tá apta a passar pelo nosso processo, assim, lá durante o processo seletivo mesmo. Sim. Eu acho que, primeiro, a pessoa tem que buscar desafios. Se ela quer ficar ali na mesmice, a gente já vê que não é o varejo é dinâmico. O varejo é noite pro dia, tem um problema novo, vamos pivotar aqui, ó. Esse aqui é o novo problema que a gente tem que estar apto a ter essas mudanças. Tem uma semana para organizar. Não, às vezes assim, vou te dar uma semana, mas assim, eu quero pra amanhã. Pra ontem. Então, assim, é porque o varejo é dinâmico, é um mercado, depende muito também do externo. Então, querendo não mudou alguma coisa no Brasil, a gente tem que já estar pensando como é que a gente vai mudar também. Então, tu tem que ter um perfil que aceita esse dinamismo. Sim. E que busca também desafios, porque todo dia ou toda semana é um desafio. Às vezes é pequeno, mas são desafios, são mudanças que você vai ter que ter. Então tu tem que estar apto a ser provocado a querer se mexer. Tu tem que ir atrás. Não vai chegar pra ti, isso aqui é o teu projeto, isso aqui é a tua base, isso aqui é o teu problema, são os teus dados. Não, a gente tem um problema. Pode ser que tu pode falar com tal pessoa, vai atrás da pessoa, a pessoa não vai vir até ti e te entregar, aqui tá o que falaram que tu ia receber. Não, tu tem que se mexer, tu tem que ser a pessoa que tá incomodada, tu tem que ser incomodado e ser inquieto, porque tu vai ter que buscar muitas coisas. Tá tudo disponível, mas tu tem que buscar. Então esse é um perfil que a gente olha assim, essa pessoa é inquieta, ela falou que gosta de dinamismo, não gosta de ficar parada, quer desafios. Você tem que gostar de desafios, porque realmente o varejo é um desafio. E bem pelo fato do processo seletivo que nós temos, olhando para trainee específico, que é a principal porta que nós temos de entrada para uma carreira mais acelerada, ele já é estruturado para que as pessoas que não têm adesão, elas vão sair no natural, entendeu? Tem algumas pessoas que acabam conseguindo passar, enfim, conseguindo construir um papel muito bom, mas que depois ali, por algum motivo, não vai dar certo, né? Mas na grande maioria das vezes, quando a gente acerta, o processo seletivo foi conduzido de uma maneira tal para que a gente conseguisse esse objetivo. Então são etapas claras, tem uma análise de perfil prévia, comportamental da pessoa, que já nos dá indício se ela tem aptidão para o desafio específico, tem o match de um desafio de uma vaga aberta específica que existe, não é coisas aleatórias, né? Levantei a mão hoje que vou desenvolver esse projeto. Não, durante o ano vão sendo levantados gaps, né? Lacunas que nós temos dentro da empresa que dão match com um perfil de trainee. Então, o processo seletivo é todo estruturado para isso. E aí, claro, como a última decisão está muito em cima do board executivo, dos diretores, junto com o presidente, ele já tem cancha, ele já tem trajetória. Esse tipo de perfil de executivo, eles colocam, eles claramente conseguem diferenciar um enrolão de uma pessoa que está realmente com tesão de querer entrar na empresa e fazer a diferença, tá? Então, a peculiaridade da Quero, como a Gabi iniciou o discurso dela, é dinâmico. Se a pessoa não tem aptidão a um ambiente que hoje está assim, amanhã ele pode estar diferente, não vai rolar. Esse é um perfil muito mais voltado para a indústria, talvez, e tem um ciclo de projeto muito mais longo, onde tu fica meses, anos desenvolvendo aquele mesmo projeto, não só um, né? Alguns em paralelo, mas mais ou menos semelhantes uns aos outros. O nosso dinamismo não. Amanhã pode mudar uma regulamentação a nível Brasil que tu precisa mudar e vai impactar, por exemplo, a remuneração de vendedor. Entendeu? Então, em uma semana tu tem o tempo para preparar como é que vai ser essa comunicação, como a gente vai vender a ideia, como vai ser o novo formato de operação para que ele não se sinta impactado. Acho que até as enchentes que tu comentou ali na
pauta também, né? De Exatamente. ter todo um comitê para reorganizar, e aí não é reorganizar só internamente, é tipo voltado para o externo também. Vários grupos de trabalho, um deles que ficou 100% focado em colocar em ordem a vida das pessoas. Então a gente ajudou com dinheiro, a gente ajudou com produto e a gente ajudou vendendo o produto a preço de custo, né, para essas pessoas. E várias pessoas trabalhando em grupo para colocar as lojas que foram impactadas totalmente ou parcialmente de pé de novo. Então foram 12 lojas mais ou menos que a gente teve, com impacto parcial total. Então a gente teve de novo que o grupo de trabalho foi formado, comitê de crise, e como a Gabi falou, interface com praticamente todas as áreas da empresa para colocar uma loja de pé de novo, né? Dado o cenário de catástrofe que a gente teve. Então é o perfil que está apto a isso, né? Se é uma pessoa que não está apta ao dinamismo, ela vai sofrer demais. E uma das premissas que a gente tem muito forte na Quero Quero, cara, se eu estou enxergando que ela não tem perfil para aquilo ali, não vou colocar porque ela vai sofrer. Ela pode até fazer porque ela é boa, mas no final do dia ela vai colocar a cabeça no travesseiro e ela vai dormir mal. A gente tem candidatos dentro do programa de processo seletivo que a gente essa pessoa é muito boa. Isso. Eu queria muito que ela trabalhasse comigo, só que a gente vê que o perfil dela, ela vai morrer ali. Ela pode fazer muito bem trabalho, mas até tipo, eu quero pra mim, eu quero na minha área. Mas não, ó, é melhor que ela fique no comercial, para a gente meio, vamos dizer, a gente cede, mas ela seja muito boa, mas porque a gente não quer prejudicar, a gente quer extrair o melhor da pessoa, por mais que ela não seja egoísta, não, quero que fique no meu setor pra mim. Não é o perfil dela, ela vai conseguir desenvolver muito melhor no outro setor. Então a gente também não quer o mal, vamos dizer, do candidato, a gente quer o melhor para a empresa e o melhor para o candidato. Uma pergunta de dinamismo que a gente faz às vezes é assim, aquela pessoa que gosta muito de organizar, eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar também. Daí a gente pergunta, e se do dia para a noite a gente diz, tudo que tu for planejar na tua agenda, nada acontecer, como é que tu se sente no final do dia? Como é que tu ia lidar com isso? Para ver se a pessoa está disposta, então, não, eu vou dar um jeitinho de encaixar aquele. Não, nada vai acontecer. Como desconfortável tu fica, como é que tu lidaria com isso? Porque daí a gente vê como é que ela realmente vai lidar. Não é só dizer, não, eu sou uma pessoa dinâmica. É fácil dizer isso dinâmica. Eu quero ver, então, se tu, como é que tu lidaria com isso? A gente tenta buscar as respostas das pessoas de uma forma indireta, não de forma tão direta, que é fácil dizer sim ou não, eu sou assim, eu sou aquilo. A gente tenta botar situações que as pessoas vão nos dizer realmente como elas vão ser no dia a dia. Porque assim também fica mais natural. Então a gente tenta ver essas perguntas para o candidato, para ver como é que onde eu vou encaixar ele ou não. Se o candidato é bom, a gente quer na empresa. Mas a gente vê, então, tá vendo nessa vaga, vai ser na outra vaga. Então mais assim que vai dando um match de perfil. E depois, obviamente, no dia a dia a gente comprova isso ou não, né? E o comprovar ou não é dado o desafio, fazendo os encontros semanais, né? Tem projetos que demandam encontros 2, 3 vezes por semana com o diretor. Quando é projeto a nível de diretoria, que é uma decisão estratégica da empresa, no mínimo 2 vezes por semana vai ter encontro. Então tu tem que estar constantemente preparado para conversar com o diretor. Ele vai te fazer perguntas. Assim como ele fez durante o processo seletivo, ele vai te fazer aqui. Entendeu? Então se tu não está preparado, se tu não está conseguindo conduzir, isso vai ser visto muito rápido. Muito rápido. Entendeu? Então temos episódios de pessoas que conseguiram passar e 1 ou 2 semanas depois saíram. Acontece também. É muito raro de acontecer, mas eventualmente acontece, porque o processo já está tão bem estruturado e as pessoas que participam da decisão final têm tal bagagem que a gente consegue acertar mais do que errar. Ainda falando um pouco sobre o perfil, gostaria de saber se a Quero Quero hoje ela acredita na liderança pelo exemplo. Não, total. Não, o meu setor, inclusive, que é vendas, como a gente tem um contato muito grande com loja, a premissa básica que a gente tem de instrução para um gerente nosso quando ele assume uma loja é, cara, tu não dá lição de moral em algo que tu não domina. Tu não pode fazer isso. Se tu não adquiriu tal habilidade e já está no momento de gestor, tu vai ter que dar um passinho para trás, mesmo sendo gerente, e ir lá e se desenvolver. Então, por exemplo, não adianta tu querer instruir um novo coordenador administrativo que na nossa empresa libera crédito, se tu não tem noção nenhuma de liberação de crédito. Então, isso é básico nas nossas lideranças, principalmente de loja, tá? Onde a gente coloca, e isso é comprovado, os gerentes que mais dão certo são aqueles que realmente se desenvolveram, têm conhecimento e conseguem liderar dando exemplo, arrastando. Vou dar um exemplo que é muito forte dentro da empresa hoje. A gente tem uma sistemática, um projeto que chama-se Vendex, que é venda externa, é venda fora da loja. Não é só estar lá com a loja implantada, de determinado endereço, determinado CNPJ e esperar o cliente chegar. Não, a gente sai,
como PF, como PJ, representando a Quero e em busca de negócios. Se o teu time de vendas de 4, 5 vendedores lá não tem a habilidade de sair, quem é que vai mostrar para eles como é que se faz? O gerente. E o gerente, se ele não sabe como é que faz, vai aprender. Vai aprender. Se tu não aprendeu até o momento de se tornar gerente, tu vai aprender para aí sim tu conseguir vender a ideia para o teu time e fazer com que eles façam não de maneira forçada, né? A gente sabe qual é o resultado quando a gente faz algo de maneira forçada, é uma merda, né? Então é muito mais legal quando tu consegue vender o conceito e mostrar isso aqui tem valor. Então é assim que a gente opera no dia a dia, a nível matriz, claro, mas em loja a gente tem exemplos constantes e diários de como funciona bem, né? E a nível matriz, óbvio, né? Os meus diretores, eles vieram de loja, entendeu? Então eles têm total propriedade. E o que eu mostrei hoje ali na minha palestra, essa trajetória que me foi proposta de passar por loja também é para adquirir representatividade. Não teria chance nenhuma de eu ser gerente geral de vendas hoje se eu não tivesse passado por loja. Esquece. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém que eu não faço ideia como acontece em loja? Vou cobrar performance em vendas, performance em Vendex, vai fazer visita ali. Eu nem sei direito o que é, né? Entendeu? Não existe isso, entendeu? Então, no varejo, talvez outros segmentos não sejam tão fortes, mas no varejo isso é muito forte. Sim. Então, e funciona, a gente consegue comprovar diariamente que funciona muito bem aliado à gestão, né? Arrastar pelo exemplo, a gente utiliza essa frase constantemente na empresa. Acho que outro ponto que dá para dar de exemplo é que agora a gente está com um modelo mais híbrido, né? Isso. Mas, por exemplo, no meu setor a gente está presencial, vamos dizer, desde 2023, final de 2022. Mas é uma coisa que a gente não questiona muito, porque o meu diretor vem presencial todos os dias. Então, meio que assim, para nós é natural. Porque que se ele vem, ele não precisava estar aqui. Se ele vem todo dia, por que eu não vou vir também, sabe? Então, a gente não, acaba que tem dúvidas, talvez a gente nem questiona muito, porque a gente vê que já faz parte, é uma parte... Tu consegue implementar muito uma cultura também, por exemplo, querendo ou não, porque já é natural, tu não, faz parte do teu dia a dia, faz parte do que tu vê, então tudo bem. Não é uma coisa que, não, mas se ele não vem, se ele não tá aqui, por que eu vou estar ali sozinha? Então acaba tirando dúvidas, tirando questionamentos também, que é o que ele falou, se a pessoa vai perguntar, por que tá me criticando disso se tu nunca fez nada relativo a esse ponto, nunca fez nada nesse sentido? Tu não tem uma bagagem, tu tira também o ponto de argumentação às vezes, como por exemplo, porque eu fiz isso, eu tenho experiência disso, eu posso te mostrar, então não estou tirando uma opinião, que aqui é uma comprovação com fatos, então isso acaba dando muito respaldo quando tu vai também ter que falar com alguém ou instruir alguém. Então, por exemplo, assim, eu quero tanto no dia a dia, quanto também na parte também de ensinar. Exato, e esse exemplo da Gabi parece um exemplo banal, mas não é banal. É muito diferente um diretor nosso ou um gerente geral nosso cobrar alguma coisa se ele não está fazendo, entendeu? Com certeza tem inúmeras empresas onde essa é uma prática de dia a dia. Qual é a moral que tu vai desenvolver com o teu time, entendeu? Então, não é perfeito nessa empresa, ninguém está falando que é perfeita, mas na grande maioria dos casos a gente tem um respaldo muito grande de atitudes do nosso board executivo. Então, o Jean, que é o diretor da Gabi, a gente enxerga ele, desde que ela falou 2022, todos os dias na matriz. E ele tem propriedade para cobrar. Eu gostaria que vocês trabalhassem no mínimo 3 vezes, entendeu? E ninguém vai discutir, porque ele está executando, entendeu? Então, essa é uma das coisas que me dá mais orgulho de trabalhar na Quero, porque, de novo, não é perfeito, mas a grande maioria dos cenários a gente cobra com propriedade as coisas. Não é cobrar por cobrar. Não é falar alguma coisa por falar, aquele chinelão lá, tá lá no confortável dele, eu tô aqui no calorzão. Não. Inclusive a nossa matriz, ela é uma matriz muito simples e humilde. E aí a gente tem vários argumentos para isso. Um deles, por exemplo, nós temos 570 lojas, quase 570 lojas. Vocês acham que todas as nossas lojas têm ar-condicionado? Não tem. Entendeu? Aí tu imagina, eu faço uma estrutura classe AAA na matriz. E eu tenho lojas minhas que não têm ar-condicionado. Qual é a lógica disso existir, de coexistir no mesmo ambiente, entendeu? Então, ao passo que nós temos situações de restrição em loja, de alguma maneira a gente não estou falando que é uma matriz que não tem estrutura, mas não é luxo. Assim como outras empresas que vivem no luxo, entendeu? Então, a gente consegue equilibrar tanto o mundo corporativo matriz, né, passando uma mensagem
positiva mesmo, todo mundo trabalhando. Nós tivemos uma diferenciação muito grande durante a pandemia. O home office valeu para quem estava na matriz. O home office não valeu para quem estava em loja. Para quem estava em loja, tinha que fazer o dinheiro continuar entrando, respeitando todas as regulamentações que foram impostas para aquela oportunidade. Mas, dentre essas diferenças que são inerentes ao negócio, a gente consegue manter um nível de coerência muito bom entre o ambiente matriz e o ambiente loja. E dentro da Quero tem uma estrutura de liderança bem grande assim, e bem variada, né? Então tem ali os gerentes que ficam mais na parte da matriz, tem gerente de loja, então tem vários níveis assim. Como é que funciona essa integração entre todas essas lideranças? Beleza. Nós temos, de maneira prática, nós temos momentos, tá? Então, nós temos momentos formais e os que são mais informais. Os momentos formais são momentos pontuais dentro do ano e recorrentes. Então, o principal que nós temos de grande alinhamento é a nossa convenção. Então, nós temos a nossa convenção que antes da pandemia, pelo menos uma vez por ano, a gente conseguia fazer presencial. Pós-pandemia, o máximo que a gente conseguiu fazer até o momento foi semi-presencial, que foi a última desse ano. Onde cada uma das regionais, as 26 que eu falei para vocês, mais a matriz e mais os centros de distribuição, se reuniram também os 3 grandes que nós temos, se reuniram para fazer um grande alinhamento. Normalmente dura de 1 a 2 turnos, tá? Antes da pandemia era 2 dias, durante a pandemia a gente mudou para 1 turno e este momento aqui foi de 1 turno e meio mais ou menos, tá? Então esse é um grande alinhamento que a gente faz para dar os direcionamentos estratégicos que a companhia vai tomar. Então, saindo desse alinhamento, o gerente tem a ideia e tem o material, depois que a gente sempre envia material, depois para eles fazerem alinhamentos com as equipes deles, de como a Quero vai se comportar em linhas gerais. Tá? Depois disso, descendo no nível, temos pelo menos a cada 2 meses uma reunião regional, que são as principais lideranças da matriz, com as decisões estratégicas mais recentes, né? E em paralelo resultados, né? Valorização de quem está desempenhando bem, principalmente. A gente faz encontros também agora, uma presencial e uma virtual. Tá? Então, de novo, são checkpoints importantes de encontros presenciais e virtuais com as grandes lideranças da companhia. Então, traz todos os gerentes, cada um na sua regional, gerente de loja, com o seu gerente regional e com os times de matriz participando também. Tá? Então, esse momento existe também a cada 2 meses e nós temos de maneira recorrente, toda segunda-feira, né, a nossa reunião que a gente chama de trade, de troca, entre os gerentes regionais, que são os times que trabalham diretamente com as lojas, e as principais lideranças de negócio a nível matriz. Quando a gente se reúne para reportar resultados recentes, né, última semana, último mês, e projetar o que vai ser feito para as próximas semanas e próximo mês, a fim de conquistar os objetivos. Então, nós temos isso que é formal. E o fora do formal é o trabalho do dia a dia, né? São projetos que acontecem com determinadas áreas da matriz e determinados grupos de loja, né? São reuniões que acontecem diretamente entre os gerentes regionais e os seus gerentes de loja, né? Dos mais diversos formatos possíveis. Essa reunião que nós temos segunda-feira a nível matriz e gerente regional acontece normalmente toda terça-feira a nível gerente regional e loja. Então, o seu gerente regional daquela região com os seus 25 gerentes de loja, fazendo o alinhamento do que aconteceu recentemente, o que vai acontecer para frente, né, em busca dos objetivos da companhia. Sim. Eu acho muito legal essa integração que tem entre os 2 tipos de gerência, que não é literalmente separado. Tipo, eu sou gerente da matriz, eu fico na matriz, eu sou gerente de loja, eu fico de loja. Tipo, eu até me lembro e acompanhei até pelo LinkedIn que tem muitas visitas do pessoal da matriz nas lojas, justamente para vivenciar e ver o que está acontecendo e poder trocar e tudo mais. Isso eu sempre achei muito legal. E isso foi uma das grandes perdas que a gente teve durante a pandemia, tá? Sim. Pelo menos por 2 anos, o nosso board executivo praticamente não conseguiu visitar a loja, devido às restrições que a gente tinha, enfim, tudo que aconteceu durante a pandemia, a gente nem precisa entrar no detalhe, tá? E com isso, a gente vai perdendo coisas, tá? Então, coisas que começam a ser desenvolvidas de maneira errada e a gente não tá lá para enxergar, se tu fica, por exemplo, 1 ano sem ver, daqui a pouco tu tem uma Quero completamente diferente da Quero que era para ser, entendeu? E aí, só aos poucos, agora a gente começa a retomar com mais intensidade. Então, o nosso time de gerentes regionais, que são os grandes guardiões do que acontece em loja, tem muita frequência já em loja. Então, no mínimo, 1 vez a cada 1 mês, ou no máximo 2 meses, ele está presente fisicamente em cada uma das lojas. O nosso board executivo, principalmente os diretores de vendas, que são os meus diretores, toda semana estão indo em loja. Então, já assumiram isso como uma realidade para eles. 4ª e 5ª, que são os dias que a gente trabalharia home office, normalmente eles estão em loja e nós que trabalhamos diretamente com eles estamos também.
para conseguir ver ao vivo essas coisas que estão acontecendo. Se o que a gente está pregando aqui está de fato acontecendo lá. E tendo esses pontos de contato que eu comentei aqui também, de fazer as correções que são necessárias. Sim. Então, normalmente, quando o diretor vai em loja, ele fica meia hora lá, ele vê coisas legais, coisas médias e coisas ruins. Coisas legais são valorizadas, as médias uma pequena correção e as ruins tem que parar de fazer. Entendeu? Eu vou dar exemplo prático aqui. Em toda loja que a gente vai, né, a cada lote de lojas está lá um cartazinho. Não aceitamos devolução de piso. Isso não é a regra da empresa. A regra da empresa é relacionamento. Se tiver que trocar piso, a gente vai trocar piso. Sim. Porque tem cliente e cliente. Se é um cliente que está se aproveitando de nós, talvez a gente nem aceite a devolução. Porque quando tu compra fisicamente presencial, não é obrigatório por lei devolver produto. A gente devolve por relacionamento. O que é relacionamento? Manter esse cliente com a Quero. Eu não quero que ele vá comprar no concorrente, eu quero que ele continue comprando aqui. E para eu resolver o problema dele hoje, se é necessário trocar o piso e devolver, vamos devolver. Então o que a gente faz? A gente tira fora a plaquinha. Sim. Entendeu? Bem prático assim. Entendeu? Olha, não tem nada a ver. A gente aceita e embasa essa explicação. Por isso, por aquilo. Não é tipo uma imposição. Entendeu? Se o cara não entendeu até hoje que a gente aceita a devolução, é mais uma oportunidade de rezar a missa para ele. Entendeu? Vai ser catequizado, vai ter que entender. É por isso. A gente não quer que o cliente vá comprar com outro, deixa ele comprar com a gente. Entendeu? Hoje eu estou ajudando ele, amanhã ele vai me ajudar. Entendeu? Esse ponto do Lucas de visitar, a gente dá importância mesmo, tanto que para o onboarding do programa de trainee, isso. Eles passam nas lojas durante uma semana, 2 semanas, vamos dizer, não é só na loja, mas 2 semanas que eles passam tanto falando com todos os diretores, apresentando as áreas, mas também eles ficam fisicamente na loja, tem que fazer venda, tem que ir no CD, tem que conhecer o CD, tem que fazer cobrança, então é para conhecer realmente como é o dia a dia da loja, os processos da loja, para talvez, quando eles forem para a matriz, eles têm uma outra visão, porque às vezes é fácil da gente na matriz dizer, mas faz isso na loja, mas é só fazer aquilo, mas é só fazer não sei o que. Como é que a plataforma é tão fácil. É tão legal no PowerPoint. É tão bonito. Mas é só clicar no botão. Daí eles chegam ali no dia a dia e vê, não, às vezes o cliente tá estressado, quer rápido, quer que seja de uma forma tal. Tem um cliente querendo bater no gerente? Tem cliente que não sei, mas porque demorando tanto. Então daí quando eles vivenciam, eles dão a importância a um tipo de um detalhe que quem nunca vivenciou acha que não, mas é rapidinho, são 5 segundos. Mas daí tu vê, quando tu está com o cliente, tu vê quando tu está com a pessoa, a experiência do usuário é muito diferente. Sim. Então se tu não bota eles no dia a dia, e eles não tem esse lado também da Quero, quando eles estão na matriz, eles não têm vamos dizer, a personificação, parece tudo tão fácil. Isso. Então colocar no dia a dia dá uma outra visão e dá até outras ideias, até de melhoria que talvez quem está no dia a dia não percebe. Então tu bota uma pessoa nova ali, dá uma outra visão, que acho estranho isso aqui, talvez a gente possa melhorar de tal forma. Então a gente dá essa importância de visitar e de passar pelos processos da empresa, porque são pessoas que vão ser nossas lideranças, estão com cabeça fresca, estão com cabeça nova, nunca vivenciaram aquilo. Então realmente é um teste para ver se tem algum processo talvez que a gente poderia melhorar, mudar, e também para eles conhecerem o processo antes de criticar ou argumentar algo que eles nunca vivenciaram. É isso aí. E no meu caso, como eu estou em vendas puramente, a gente promove sempre uma provocação para pessoas que a gente sabe que não vão muito em loja. Porque tu vê claramente a diferença de um projeto que está sendo vendido para nós. A maioria dos projetos que envolvem loja passam pela gente. A gente é um grande curador do que faz ou não faz sentido e como vai ser vendido para a loja, para eles absorverem a ideia da melhor maneira possível. E tu vê a diferença, assim, de maneira escancarada entre alguém que tem um mínimo de conhecimento de loja e quem não tem. Entendeu? Quem não tem está tentando promover coisas que não fazem sentido, não tem lógica, são inoperáveis, entendeu? Nas nossas 570 lojas, porque a ideia é sempre ter um projeto que consiga avançar para 570 lojas, entendeu? Alguns projetos são nichados, né? A gente tem projeto agora que está nascendo, Quero Premium, que está em 2 lojas, entendeu? Então é bem nichado, enfim, não vai se propagar para toda a empresa, mas a grande maioria vai se propagar. Do que daí tu compara com alguém que tem a manha de como o dinamismo de loja funciona, vem tudo pronto. Entendeu? A gente faz pouquíssimos ajustes. Entendeu? Semana passada agora, está tendo um projeto novo agora bem legal. Tem um grupo de clientes que a gente reprova crédito. Nós liberamos crédito, tá? É um diferencial nosso competitivo no mercado muito grande. Então a gente libera crédito com a nossa bandeira e agora com parceria com ela. E a gente tem um projeto para liberar crédito para todos aqueles que a gente negava, com a condição de ter uma entrada. Só que a gente complicou tanto o processo de liberação desse pedido que, cara, não tem como colocar de pé um negócio desse.
Entendeu? O cara tem que fazer, a nossa diretora Cris usou um termo, tem que fazer um MBA para aprender a operar esse negócio. Não pode, gurizada, não pode, entendeu? E aí assim, a gente propôs ali eliminar 1, 2, 3 etapas para ficar bem fluido, para que de fato a loja opere. Porque, né, não precisa explicar muito aqui, se tu vende um projeto que é muito travado, ele não vai dar certo. Não vai dar certo. E possivelmente a gente está matando uma ideia que traria alguns milhões de venda para a companhia, a mais. Mas se tu bota uma trava mais no cliente, é uma trava menos para ele querer fechar a venda. Fechar a venda com a gente. Então tem que ser algo realmente fluido, inserido no sistema padrão, de forma que talvez o cliente nem perceba que tu tá fazendo alguma coisa de preferência, sabe? Isso aí. Tipo, ele tem que estar claro o que vai acontecer, mas não pode talvez estar botando etapas extras que vão fazer ele cada vez estimular e pensar e começar a querer. Bem. Então, às vezes tem que facilitar pro cliente também a experiência, senão ele realmente vai pensando que tá, mas é difícil demais comprar lá. Eles fazem não sei o que, milhões de perguntas e pedem milhões de documentos, pedem aquilo, eu só queria comprar o material de construção. Eu só queria comprar. Hoje ele busca praticidade, Isso né? aí. Exato. Isso aí. Eu só queria comprar o que eu A precisava loja de que for casa. mais prática, ele vai acabar comprando. Sim, e a gente tem um desafio atual, que é como a gente vai conseguir absorver, de fato, a nova geração que está virando consumidora agora, que nasceu dentro da tecnologia. Com processos burocráticos, esquece. Não vai ser assim. Será que Não vai se ser tiver que assim. preencher uma ficha já vai ficar... Isso aí. Como você ficha com caneta? O que é Isso isso? aí. Não tem um QR Code? É isso aí. Tanto que uma das grandes mudanças que a gente teve recentes foi a criação do cartão dentro da empresa. Antigamente, alguns poucos anos atrás, era com papel. Sim. Hoje não é mais com papel. Entendeu? Não tem que assinar nada fisicamente lá. Aí tu imagina então se tu não tem um ente que está promovendo essas mudanças constantemente. Automaticamente tu vai deixando um pedaço do público de fora. E é um público um pouco mais velho, que aos poucos vai parando de existir. A gente precisa também abranger um novo público. Então tu não pode abandonar o antigo, mas tu também não pode não pensar na nova geração que vem. Então realmente, por mais que o varejo pareça algo sempre igual para quem está vendo de Pra fora, quem tá vendo de fora. para quem está vendo... Não, Isso. mas é o mesmo material de construção que vendia há não sei quantos anos. Para a estrutura interna, tu tem que estar em constantes adaptações para que realmente talvez as pessoas não percebam que está diferente. Só que internamente tem toda uma estrutura que tem que ficar renovando, tem que dar tecnologia, cada vez acelerar, e a gente se adapta internamente, coloca tecnologia internamente, talvez não fique tão claro para quem está vendo, só que isso é para adaptar a todos os públicos, não ficar nichado somente num público. Tá, e para constar aqui, a Raquel trabalhou diretamente nos projetos que envolviam experiência de usuário, tá? Então, ó, ela sabe do que a gente está falando. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o Rony, na época, que era o gerente, ainda falou assim, ele disse, não, a gente vai ver uns dias pra te passar em loja. Aí eu olhei pra ele assim, eu achei que eu ia trabalhar com TI. Isso não, aí. Tu vai pra loja pra ver como é que é a Pra ver como usabilidade, a TI tudo mais. acontece na prática. Exatamente. Isso aí. E aí todas as reclamações que chegavam lá, tipo, quando eu comentei na loja assim, aquilo lá da TI da matriz, o pessoal veio com uma listinha assim, eu acho que isso aqui dá pra melhorar, isso aqui não sei o que, eu larguei tudo pra Nicole e disse, olha Nicole, a gente tem um bando de coisa aqui que o pessoal trouxe de necessidade que a gente nem tinha pensado ainda e a gente foi atrás de fazer. Sim. É que quem tá com o cliente é a loja, né? Exatamente. Quem entende a dor do cliente é a loja. Assim, nem sempre o que vai ter na loja também é possível de fazer, Ah, mas a gente sim, tem que abstrair e filtrar. claro, Eles também vão com aproveitar e pedir tudo que eles pedem. Da mesma forma que a Sim. gente quer um monte de coisa que eles façam, e eles vão dizer, não, isso aqui não é possível, isso aqui é possível. Eles também vão pedir muitas coisas que ele vai dizer, ó, isso aqui realmente não está fora da realidade, mas isso aqui faz sentido, dá pra fazer. Então é uma troca que tem que haver, tem que ter uma troca. Não são duas empresas. É uma empresa que uma dá suporte para a outra, porque a venda traz a receita da Quero. Então a gente precisa deles. Então a matriz tem que facilitar ao máximo para que eles consigam realmente executar a venda e não ter que ficar se preocupando com mil e outras coisas que estão acontecendo. Sim. A gente facilita, dá estratégia, dá adoçamento para eles conseguirem focar na parte que entra mais a receita. Então é realmente uma ajuda que um depende do outro, que se os dois estiverem conectados, realmente vai melhorar, porque daí vão dar cada um a sua visão para a gente ver, tal, aqui vai realmente dar certo. Isso aí. Então, pra gente se direcionando agora pro final, tem mais uma pergunta. Então, dentro do movimento Empresa Júnior, a gente trabalha muito a questão de liderança, é na prática que é desenvolvida, né? Top. Então, é uma escola de gestão que não é teórica, literalmente. Então, tu vai ser diretor de projetos, tu vai ser diretor de financeiro, sem nunca ter tido nenhuma experiência com isso. Porque às vezes até é um ponto que o pessoal levanta assim, nossa, mas eu sou consultor, e como é que eu vou ser diretor agora? Porque é pra isso que tá aqui, né? Exatamente, vai ser sendo, né? E a Gabi foi da Otimiza, né? Sim. Então, tipo, como que tu enxerga, assim, que isso que a gente trabalha dentro do movimento Empresa Júnior tenha te ajudado para alcançar hoje o cargo de liderança
que tu tem. E para Lucas também, como que tu enxerga assim, esse perfil, esse modelo de trabalho também para os futuros estagiários, trainees e pessoas que já foram no movimento como a Gabi, que já estão lá dentro da Quero Quero. Tipo, tem algum diferencial, assim, de quem vem de EJ e quem... Eu acho que o perfil de quem entrou na EJ para querer ficar, né? Porque tem gente que entra na EJ talvez para testar, então talvez já não é o perfil. Mas quem entra na EJ com a cabeça de, eu quero um desafio, meio que faz parte do perfil, porque pra mim foi sempre assim, eu sempre aprendi fazendo, pra mim é natural. Então tudo bem, na hora pode ser que dê um sustinho inicial, vai ter aquela trava, mas faz parte, tu teve um problema. Mas tudo bem, vamos aprender, vamos buscar, vamos ver como que eu posso fazer, e pra mim isso é natural, não é um problema, é melhor até. Eu não gosto de ter que ficar lendo 3.000 livros durante um ano, para depois de 2 anos, agora eu vou aplicar, que eu nem lembro mais, talvez, do que eu li no primeiro livro daquele material. O melhor é isso, tu recebeu no site, tu viu esse vídeo que falou de tal coisa, já poder aplicar. É a melhor forma de tu poder aplicar e aprender. Eu acho que isso faz parte do perfil de quem está na EJ. Eu vivenciei isso de aprender conforme vai acontecendo. Minha vida foi sempre assim. Na Quero Quero também foi vivendo e aprendendo. Então, às vezes, aprendendo e vivendo, vai meio que dos dois lados. É que nem quando tu vai remar. Se tu ficar só lendo, tu vai ficar andando em círculos. Tu tem que ler, aplicar. Então, vai de um lado para o outro. Daí tu vai conseguir avançar. Então, eu acho que isso é essencial e, para mim, é a melhor forma de também tu poder ver o resultado de conforme tu está aprendendo. Te dá também um estímulo de, deu certo, vou fazer de novo. Porque eu aprendi, consegui aplicar. Às vezes tu não vê na hora, pode demorar 1, 2, 3 meses, mas a recompensa nem sempre é imediata, às vezes tu tem que trabalhar para conseguir ter a recompensa, isso faz parte. Só que eu acho que isso é o que dá a motivação para mim, assim, de aprender e conseguir aplicar. É frustrante quando tu vê uma coisa muito legal, e tu não consegue talvez aplicar aquilo ali. Então, para mim, ter isso de aprender na prática é a melhor forma de tu reter também aquela informação e conseguir repassar. Tu consegue fazer isso, até consegue ensinar outras pessoas, tu já consegue também reter mais. Então, para mim, a parte da prática e aplicação é uma das formas mais rápidas, eu acho, também, de conseguir colocar em ação um projeto ou até uma necessidade ali. Então, eu acho que funciona muito pro perfil. O perfil de EJ, para mim, é esse, é de aprender na ação. E na Quero Quero a gente tem muita gente que vem na EJ do trainee, então é um perfil que se encaixa nisso de desafios em andamento. Tu vai ter um desafio, tudo bem, eu não sei nada agora, mas eu vou descobrir que tá tudo certo, vou dar um jeito. Trocar o motor do transatlântico em andamento. Exatamente. É isso. Eu tenho só uma frase, eu sou muito sentido de não ter feito parte de uma estrutura assim. Por não ter conhecimento na época de graduação e, sim, não fui atrás também, né, dei prioridade para outras coisas, né? Mas a gente consegue perceber facilmente assim, o desempenho de uma pessoa que já fez parte de uma EJ, por exemplo, quando começa, depois que entrou, foi selecionado para ser trainee, de outras pessoas que não foram. Normalmente os que não participaram de EJ tendem a ser um pouco mais retraídos, né? Porque a EJ te promove essa inquietação que tem match total com o varejo, entendeu? Então, de hoje tem um projeto, amanhã está entrando outro projeto, como é que eu vou conseguir conduzir esses 2 projetos em paralelo e ter bom desempenho dentro dos 2, porque os 2 são importantes para a empresa e tem momentos dentro da Quero Quero que são assim, entendeu? Neste exato momento, os diretores estão vendo o que a gente vai ter de projetos prioritários para o ano que vem. Todos vão acontecer ao mesmo tempo, entendeu? E pode ser que tenham áreas que tenham interface com todos os projetos, né? Tem áreas que talvez vão ter menos e tem áreas que vão ter mais, entendeu? Então, pra mim, dá match total. Né? Até agora foi do EJ, fundou o EJ, inclusive. Exatamente. Então, eu realmente fico sentido de não ter feito parte de uma EJ durante o meu período de graduação. Então, fico como dica aí, quem quiser se aventurar, né? É como eu faço um paralelo como se fosse a posição de estagiário dentro da Quero Quero, né? É um início que tu consegue aprender muito, né? Tem interface de fato, né, como os projetos funcionam no dia a dia, sair da teoria, né, e conseguir, como a Gabi falou, sentir o que acontece depois que ele entra em produção. Então, eu com os projetos que eu toco com o meu time, tem determinados momentos que eu percebo que o projeto está se enrolando, que eu começo a provocar, vai entrar no ar quando? A gente precisa testar, chega de teoria. Se tu continuar teorizando, tu vai passar meio ano, tu vai passar 1 ano e ele não subir em produção, que a gente chama de subir em produção. E se não subir em produção, tu não está testando de fato se aquilo ali vai dar certo ou não,
entendeu? Porque, de novo, no Excel e no PowerPoint é maravilhoso. No Excel, tudo Entendeu? aceita. Planilha aceita Tudo é tudo. real. Exato. aceita Então, mesmo que um projeto não esteja no nível de projeto, não esteja na sua maturidade ideal de lançar, tem momentos que é necessário. É né? importante testar importante a visão, testar. atestar como é que vai estar, porque às vezes tu pensou na tua cabeça, tá Isso aí. perfeito, né? Isso Tu aí. vai pra realidade, tu toma um soco, assim. Peraí, não é bem que tu consegue trocar muito mais fácil se tu já testar. Depois de um ano de trabalho, tu vai querer trocar algo que talvez se tivesse aplicado no início, já ia ter ganhado muito tempo. Então tem essa parte ágil que é importante ir andando e fazendo. Então acho que é Eu tenho um essencial. exemplo muito fácil de entender, que inclusive a Raquel, quando esteve lá, trabalhou com a gente, que é o nosso sistema de vendas de loja física, que é o Clique. Se dependesse dos idealizadores, dos projetistas, né, na época de projeto Clique, não tivesse os tomadores de decisão, estaria até hoje em projeto, 6 anos depois. Porque melhorias tem eternamente para serem aplicadas. Entendeu? Só que se tu não colocar, a gente não vai colher os frutos. E com o Clique a gente colheu muitos frutos, né? De usabilidade, de característica de produto, de imagem de produto que a gente não tinha, de fazer a venda em poucos cliques, que daí nasceu o nome Clique, né? Essa é a sacada de uma reclamação grande que a gente tinha de loja. É difícil vender na nossa empresa. Entendeu? Então a gente internalizou, definiu o que ia ser feito, desenvolveu o projeto e em determinado momento subiu em produção. Subiu perfeito? Não, subiu cheio de erro. Cheio de erro, mas subiu. Entendeu? Isso que é importante. E aí, em cima disso, a gente começou a melhorar até ter um produto decente que roda hoje aí fluidamente nas nossas 570 lojas. Então, agora Beleza? a gente já está encerrando, então queria agradecer muito a presença de vocês dois, do Lucas e da Gabi. Foi muito bom conversar com vocês, assim, sobre como que funciona Quero e toda essa parte mais por trás. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo Nerdcast. Valeu, um abraço. Valeu.